Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o economista Edmilson Veras, ele que é professor da pós-graduação na Universidade Federal de Alagoas e professor atuante na CEUNI. Professor, falamos sobre as consequências, não é, dessa operação carne fraca no país, e eu pergunto, em relação ainda ao fato de que não foi a totalidade constatada até então, é como se fosse uma operação que tomou essas medidas por uma amostragem, um percentual muito infinitamente inferior à totalidade dos empresários que atuam no setor. Talvez seja por isso que os empresários, no geral, estejam muito preocupados, porque, como o senhor disse, há uma questão da balança comercial, que no agronegócio tem o seu valor e para os produtores idem, que isso vai fazer a demanda existente não estar em acordo com a produção do país, gerando, claro, essas disparidades internas e no plano internacional. Eu pergunto, como deve se comportar o governo num momento como esse? Por exemplo, em que o segmento está aí atingido, né? E a população precisa acreditar que algo vai ser feito, mas que vai ter continuidade. Esse é o problema, né? Além de não admitir, né, não tomar medidas que se tornem uma cultura no país. Bem, primeiro, antes de responder a sua pergunta, é preciso deixar bem claro que essa questão da carne, é preciso que os outros produtores de outros produtos, como o produtor de soja, como o produtor de frutas, nós somos exportadores de frutas, né? Tenham cuidado também, né? Claro. Porque o único setor da economia hoje que vai muito bem, né, é o setor de exportação, é o agronegócio. Né? De tal forma que o ano todinho passado, durante essa crise toda, era, na verdade, o agronegócio, de certa forma, principalmente com relação à demanda de mão de obra, que vinha suportando. Né? Então é preciso que fique de olho nos outros setores, não só de exportação, mas também do mercado interno. O olho do furacão, né, hoje é a carne, mas pode se direcionar para outros produtos. Né? Já houve caso com a soja com relação à China, isso no passado. Pois bem, o que o governo tem feito, já começou a fazer, eu acho que já começou a fazer, por exemplo, foram suspensos todas as empresas envolvidas, a imprensa noticiou ontem, todas as empresas envolvidas nesse processo, as suas exportações foram suspensas. Né? Agora, a gente está acostumado, por exemplo, a tomar essas providências, não é, no papel, não é? Mas a gente não é efetiva. O que tem que deixar claro para os nossos exportadores e para a população brasileira, claro, também, tem que ficar claro que o governo vai tomar as providências, esses empresários vão ser severamente punidos, né? Se realmente for constatado, eles têm que ser severamente punidos, até mesmo eles ficarem proibidos de entrar no mercado. Né? Mas isso tem que deixar claro. Não pode ficar, daqui a pouco aparece outro escândalo e ficar escondido. Aliás, eu acho que até alguns deles estão esperando isso. Isso é agora, coitado, mas daqui a um mês certamente vai aparecer outro escândalo e aí isso fica. Um escândalo que faz esquecer o outro. Que vai cobrir isso aí. Então, eu acho que a providência é essa. Primeiro já foi suspender as exportações desses produtos. Né? Imediatamente fazer isso. Tomar providência com relação ao governo tem instrumentos para penalizar isso aí. Por exemplo, parte do crédito dessas empresas são créditos de instituições públicas, bancárias, tipo Banco do Brasil, etc. BNDES, etc. Suspender financiamento para esse pessoal. Isso é outra forma de penalização. De tal forma que o nosso importador, que o pessoal do Japão, da União Europeia, dos Estados Unidos, acreditem nisso. Né? A partir dessas sanções que vão se estabelecendo a credibilidade. A credibilidade. Né? Todos esses países, eles são muito bem aparelhados de pessoal técnico de altíssimo nível.
né? Então, não vai cair em discurso. Então, esse pessoal... Eles querem ver a prática, quer ver a prática, quer ver a ação do governo. Não é? E demonstrar também que o discurso hoje que se tem, tanto por parte dos empresários como por parte do governo, é que isso é uma fração muito pequena. Insignificante, né? Insignificante. No contexto eu não geral. gosto desse, esse argumento, eu acho primário. Eu acho muito primário esse argumento. Por quê, professor? Porque eu acho primário, porque isso poderá ser uma indicação que você tem outros focos. Né? Nada diz que isso aí está restrito somente a esse número de frigorífica, etc. Então, o senhor acredita que o discurso deveria estar centrado na punição dos culpados? Na punição dos culpados. Né? O setor, propriamente dito, deveria sair, né, em defesa, claro, das boas práticas, mas também em defesa da justiça, da polícia que está fazendo o seu trabalho. Claro. Né? Quando eu digo isso, eu também, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu também acho que os empresários têm razão, tem que ser exigido, por exemplo, o aprofundamento, né, da verificação do fato. Não é? Uma certificação disso aí. Passe a dar a partir de agora, né? Não, a partir de agora e verificar isso, né? Por exemplo, aumentar essa amostra, Esse raio. Esse raio, não é? Porque hoje você, com o conhecimento que se tem de estatística hoje, você pode fazer uma amostra pequena, relativamente mais barata, que poderá, inclusive, verificar, não, isso aqui é só um foco. Por exemplo, isso é muito usado... Isso é muito usado em medicina, quer dizer, um foco, uma doença para agora, por causa da febre amarela. Então está em Minas Gerais. O foco está lá. Mas aí está se tomando toda uma providência, fazendo uma espécie de uma corrente protetora para que isso não se espalhe. Não é? Então, essas providências que o governo tem que tomar, né, a gente não pode ir no discurso, né, no discurso dos empresários. Porque é claro que os empresários vão... Primeiro que eles ficaram incomodados, né? E é claro que eles vão defender. Mas quando você vai analisar o discurso do empresário, lá no fundo, você fica muito claro que houve, na verdade, em alguns casos, a fraude. Pois bem, um setor que conviveu por muitos anos com aquele embate de fazer valer o livre mercado, né, livre da aftosa no Brasil, que foi um problema difícil de ser resolvido. Né? Então, sai daquela zona, né, de risco da aftosa, que impedia até a comercialização entre estados, né, e agora surge uma questão como essa. Não estaria no momento do setor, sim, se unir pelas práticas que tem em comum benéficas e ir de encontro a quem não está cumprindo com o seu dever? Isso se apareceu, com essa crise que se instalou, se aparecer um foco de aftosa, vai complicar mais ainda. Do que se lutou para sair dessa zona de risco. O que os países mais temem, os países da Europa, esses países importadores, é essa questão da aftosa, porque eles são livres de aftosa. Então, e a aftosa é altamente contagioso. Mas foi bom você falar nessa questão da febre aftosa, isso com relação ao estado de Alagoas. O trabalho foi muito duro, inclusive a contribuição do governo. O senhor sabe muito bem porque trabalhou na Emater. Trabalhei na Emater há muito tempo, muitos anos. Então foi duro o trabalho de você, Alagoas, ficar livre da febre aftosa, poder exportar seu gado, etc, etc. Agora, é preciso que a vigilância continue. Entendeu? É preciso que efetivamente a vigilância continue. E os pecuaristas vacinem efetivamente o seu rebanho, não é? Porque é uma doença extremamente perigosa, porque de repente aparece um surto. Mas o governo não pode esperar essa iniciativa do setor de uma forma assim deliberada. É importante que haja o controle, a fiscalização, né, e que se tenha um plantel técnico que dê cobertura ao Estado. Isso, né? Inclusive, você veja bem, eu acredito com relação à aftosa em Alagoas, os grandes produtores, eu acredito que eles fazem. Não.
Agora, é preciso acompanhar e verificar se efetivamente aqueles pecuaristas, os pequenos, etc., etc., né, se eles efetivamente estão fazendo a vacinação. Porque o estrago, quer dizer, quando aparece a doença, falando especificamente com relação à fitose, e tem outras doenças com relação à fitose, quando ela aparece, o estrago está feito. Porque a primeira providência, internamente inclusive, é fechar as fronteiras. As fronteiras. A primeira providência é essa. E a pecuária em Alagoas, ela é importante. A pecuária de Alagoas tem um plantel de reconhecimento internacional. Então, é preciso ter essa providência. E tem outros problemas, por exemplo, em termos sanitários. De origem sanitária. Tem outras doenças, por exemplo, brucelose, que é preciso também ter cuidado com relação a isso. Não é uma doença assim como a fitose, coisa e tal, mas é uma doença que tem sérios comprometimentos. E todas essas doenças, por exemplo, ela tem vacina. Né? Quer dizer, então é o controle. Você pode não é um caso de que não tenha como controlar, tem como controlar. Agora, tem que ter, eu aposto muito na interferência, na importância do setor público. Né? É o setor público que tem que fazer isso. Porque, como eu lhe disse, por exemplo, voltando à história da fraude da carne, o fraudador, felizmente não são todos os empresários, é uma fração pequena até agora, né? Ele está certo, ele acredita que nunca vai ser pego. Né? Ele acredita que ele é o esperto, que ele é inteligente. E nesses casos que passou pelo crivo do Ministério da Saúde, não existe fraude sem a figura do agente público, não é? Isso é outro detalhe. Isso é outro detalhe. Quer dizer, pois é, então, você tem que condenar, você tem o empresário que fez isso, mas também o técnico. Esse é pior, eu acho. A punir esse camarada, punir esse agente público, esse é pior. De serviço à nação, não é? Porque ele recebe um salário pago por nós todos, através de impostos, etc., para exatamente nos proteger e proteger a economia do país. E esse elemento, né, felizmente, já foi anunciado, né, que já foi afastado do cargo, né, para inquérito administrativo e criminal. Alguns desses técnicos, né, e que certamente vão ter direito à defesa, etc., etc., nós estamos na democracia, mas que é outra medida que tem que ser. Tem um detalhe importante, é que a imprensa também está noticiando que alguns desses técnicos eram fornecidos pelos próprios frigoríficos. Isso é uma coisa absurda. Isso é absurdo mesmo. Isso é uma coisa absurda. A argumentação do Ministério é que não tem técnico suficiente. Então, também é outro argumento que é inaceitável. Né? Quer dizer, você colocar um técnico, raposa tomando conta do galinheiro. Pois é. Essa é outro problema que a imprensa está mostrando e eu até acredito que mas é uma distorção grosseira essa, professor. O governo se arriscar a colocar profissionais que sejam da parte interessada para fiscalizar o que de errado acontece lá. É inaceitável e se você... Eu fico imaginando, por exemplo... É subestimar muito. Eu fico imaginando, por exemplo, quem está lá fora, quem está na Europa, quem está na França, na Alemanha e tal. Né? Quando vê... Assim, muitas coisas... Eles não acreditam. É surreal. Eles ficam, é surreal. É quase surreal, né? Uma situação tem coisas no Brasil que você não acredita. Né? Por exemplo, você vê aqui na Fernandes Lima várias propagandas, várias propagandas, curso médio em 3 meses. Sim. Impossível, impossível, né? É impossível. Mas você tem, e não é escondido. Mas existe e as pessoas procuram. Não é escondido. Então, quando você chega, se você for contar isso na Europa... Isso é para o Conselho Estadual da Educação mover uma ação e tirar a propaganda, né? Acionar o Ministério Público para tirar essa propaganda enganosa. Enganosa, mas tem... Não, mas vale. Mas vale. Ah, vale? Vale, não. É legal? Você vale, com isso aí vale. Vale, o diploma vale. É reconhecido? É reconhecido. Então, a distorção está no patamar mais elevado. Pois é. Professor Edmilson Veras, vamos chamar agora o nosso segundo intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto.